Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Coríntios, no capítulo 3, Coríntios capítulo 3. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de os sintomas de uma igreja infantil. Qual é o perigo de uma igreja que só se alimenta de leite? Então vamos estar lendo Coríntios, capítulo 3, versículos 1 Coríntios 3, 1 e 3. 1 a 3. Todos têm? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Vamos orar nesse momento, pedir que o irmão Ari esteja nos dirigindo a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia a estar aqui na tua casa, louvando ao Senhor, também aprendendo mais da tua palavra. Agora eu queria pedir que o Senhor esteja com o Jodiel, dando sabedoria a ele, para que ele possa estar levando a tua palavra, para que nós possamos estar ouvindo, e não só isso, Senhor, mas colocando em nossos corações em prática no nosso dia a dia. Então, dê sabedoria a ele, também esteja com aqueles que estão vindo, traga segurança, para que juntos possamos estarmos ouvindo a tua palavra. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos que o leite, ele é essencial, o leite materno, ele é essencial para o bebê até os 2 anos, né? Porque ele carrega ali os nutrientes, carrega os anticorpos que a criança necessita. Então, para esse período, o leite é importante, é muito importante. Mas passando desse tempo, se a criança continua sendo só alimentada com leite, o que vai acontecer? Ela vai ficar fraca, ela precisa de algo mais sólido. E assim os cristãos, eles não podem ficar só no básico, porque ficam uma igreja fraca, sem conhecimento, sem se aprofundar na palavra de Deus, sem ter ali cultivar as disciplinas espirituais necessárias. Fica uma igreja fraca, uma igreja raquítica, uma igreja com sérios problemas. E era mais ou menos o contexto aqui com certeza era o contexto da igreja de 1 Coríntios. E você sabe, a igreja de Corinto estava numa sociedade perversa, sociedade imoral, onde havia um templo de 1000 prostitutas, com cultos pagãos. E Paulo chama a atenção deles: vocês estão andando como os carnais, estão se portando como os carnais. Ao invés da igreja afetar a sociedade, afetar as pessoas, a igreja que estava sendo afetada pelo mundo. E é o que tem acontecido em muitas igrejas. Igrejas têm trazido o mundanismo para dentro da igreja, têm copiado esse modelo. E quando a igreja não cresce, então ela começa a ter problemas. E nós vemos e nós ficamos intrigados. Como que pode uma igreja como Corinto, você lê no início do capítulo 1 ali, o Paulo tecendo elogios sobre a igreja. Veja comigo versículos 5, o versículo 4 em diante. Sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo,
porque em tudo fossem enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja enriquecida na palavra, com conhecimento, que se você vê lá, Paulo pregou nessa igreja, você vê também Apolo, Pedro. Então, uma igreja bem instruída e, além do mais, adornada, cheia de todos os dons. Nenhum dom faltava àquela igreja. A gente não vai falar dos sintomas de uma igreja, de problemas? Então, Paulo dá uma preparada no povo ali, né, e depois ele começa a falar dos problemas que aquela igreja está enfrentando. E o primeiro problema de uma igreja infantil que não cresce na palavra, no conhecimento, é a divisão, partidarismo, contendas, invejas. Veja de novo comigo lá, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, contendas, inveja, talvez inveja dos dons, porque fulano tem dom de língua, fulano profetiza, eu aqui não tenho dom de nada, né? E acontece, né? Às vezes pode acontecer na igreja de um irmão ter inveja do outro. Nossa, como é eloquente, como ele prega e faz tanta coisa, e toca piano, queria tocar igual, e a pessoa tem inveja. Pessoas invejosas dentro da igreja, copiando o modelo mundano. Partidos, veja o capítulo 1. Capítulo 1, 13, versículo 13. O versículo 13. Vamos ler a partir do versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. E sempre tem um que é o mais espiritual, o mais crente: eu de Cristo. E aí Paulo pergunta, vem aquela pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Então, uma igreja dividida, gloriando-se na sabedoria, no conhecimento, na eloquência daqueles homens. Como eu falei ali sobre Paulo, que passaram ali pelaquela igreja. Quem que era Paulo? Apóstolo, né? O missionário, o maior plantador de igrejas. Quem que era Apolo? Pregador eloquente, com excelente oratória. Lembra de Pedro lá, pregou para os 3.000, lá os 3.000 se converteram. Esse é bom, né? Não, eu sou de Cristo. Cristo acaba com tudo, né? Não precisa nem de comentários, dispensa comentários. Mas dividida, uma igreja com mentalidade infantil, gloriando-se nos homens. Já viu aquelas criancinhas assim que estão brincando com os heróis? Agora está na moda os Vingadores, né? Vingadores não sei se está mais na moda, mas criancinha pega o Homem de Ferro, outro pega o Hulk, outro pega o Thor. Qual mais? Tem mais heróis aí. Mas aí começa aquela coisa: olha, o Homem de Ferro é mais legal, a armadura dele dispara laser e não sei o que, etc. Não, o Hulk é o mais legal, é o mais forte. Então, a gente olhando para essa situação, parece aquelas crianças. Parece um jardim de infância, a igreja. Eles estão discutindo ali. Por causa disso. E a igreja está dividida, 4 partidos. E se você acha isso ridículo, uma igreja nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo que a igreja se dividiu por causa da cor de um carpete. A igreja dividiu. 2 partidos. Eu quero azul, outro quer rosa. Deveria ser mulheres e homens, né?
Brincadeira, não era isso. Mas um queria uma cor, outro queria outro. E por causa disso a igreja se dividiu. Uma igreja infantil, uma igreja que estava se gloriando em sabedoria de homens. E Paulo mostra que a sabedoria humana é insignificante diante de Deus. Mostra que é insignificante. Veja o versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então ele mostra para eles. E Paulo chama a atenção para os homens não gloriarem, para aquela igreja não se gloriar nos homens, se gloriar no Senhor. Veja o versículo 31 do capítulo 1. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Porque tem esses homens vaidosos, né, que gostam que você bajule, que você chame atenção, que gostam de chamar atenção. Mas Deus diz que aquele que gloria, se glorie no Senhor. Alguém abre lá o Salmo 148, 13, mostrando a quem que nós devemos dar glória. Um salmo bonito que mostra o Senhor da glória. Salmo 148, vamos ver se quem achou pode ler em voz alta, por favor. Salmo 148, 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Então Deus é o único que deve ser louvado, né? Não devemos gloriar na sabedoria do homem. E deve ser louvado porque também todo o resultado vem do Senhor. O 3:4. Vamos ler o Coríntios 3, versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, eu outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? E aí lá no versículo, vamos continuar lendo. Porque dizendo um, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a glória deve ser dada a Deus. Eles estavam divididos, confiando ali na sabedoria dos homens, se gloriando dos homens. Mas aí vem Paulo e desbanca eles, fala, não, deve gloriar só em Deus, porque todo o resultado vem de Deus, não é do homem. E aí Paulo, por fim, ele chama a atenção, mostra também que Cristo é o fundamento, que não é Pedro, não é Paulo, não é fulano, cicrano, Maria, José. E aí ele fala, no versículo 11 ainda, do capítulo 3, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, ele fala, Cristo é o fundamento e acabou. E ninguém pode pôr outro fundamento. E aí, Paulo chama a atenção da igreja, dos irmãos, para a união. Veja lá o capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes estejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Então é para a igreja estar desse jeito, mas não acontece sempre assim. Às vezes você vê as exceções, pode reparar nas exceções que sempre tem aquela discussão ali. Os crentes não têm o mesmo pensamento, não têm o mesmo agir. Eles querem ali ganhar, né? Querem que seu pensamento prevaleça. Mas Paulo chama a atenção para que estejam unidos e tenham o mesmo pensamento e o mesmo parecer, porque é assim que Deus se agrada, porque é assim que a igreja de Cristo deve proceder. Não é a igreja um corpo e Cristo cabeça? Então deve estar em harmonia. Então esse é um dos fatores. E aí tem um outro sintoma de uma igreja infantil, quando a igreja não é ser indiferente a pecado.
né? Os pecados mais escabrosos, a igreja tolera. Ela tolera. Vamos ler o capítulo 5. Ela não faz ela faz vista grossa, né? Passa a mão e ainda é soberba. Veja como nós somos a igreja do amor, que prega o amor e que aceita tudo. Aquela coisa que a gente vê nos dias de hoje, as igrejas inclusivas, né? Então a igreja é mais ou menos assim. Vamos, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda os gentios se nomeia, como é de haver quem abuse da mulher do seu pai. E aí, estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então a igreja sabia, era sabido daquela igreja, que tinha um homem que estava com a mulher do seu pai, com a sua madrasta, estava tendo relação, e a igreja nem ao menos se entristecia, não fazia nada, estava ensoberbecido. Mesma coisa nos dias de hoje, a gente vê essas igrejas, né? Igreja contemporânea. Esse dia assisti dessas igrejas contemporâneas, né? O pastor homossexual casado com outro homossexual e dirige a igreja, né? Coisa linda, o amor. Nós temos que pregar o amor às pessoas, porque Deus não importa o que as pessoas fazem com os seus corpos, Ele se importa com a alma, né? Então a igreja é mais ou menos assim, ainda ensoberbecida, não faziam nada nem ao menos triste. E a igreja que é assim, vem o pecado, vem o que está acontecendo e deixa ele lá, vamos deixar assim mesmo. Mas Paulo não deixa isso impune. Então ele fala que a impureza deve ser tirada do meio da igreja. E os pecados devem ser condenados. Então Paulo chama a atenção e ele diz para aquelas pessoas não se associarem, né? Porque às vezes tem irmãozinho, mas eu sou irmão, mas o irmão está bebendo, está saindo, está fazendo um monte de coisa, está indo em festa. E aí o que Paulo fala? Versículo 11. Mas agora vos escrevis que não se associeis, que aquele que dizendo for irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então o mal, Paulo chama a atenção, tira esse cara daí. Porque quando você não tira o mal, quando você não expulsa o mal do meio, ele acaba empesteando, acaba tomando conta de outras pessoas. A pessoa vê que aquilo está sendo tratado com impunidade. Vamos fazer também. Fulano está indo lá na festinha, vamos também. Fulano está usando entorpecente, droga, vamos usar também. Fulano está adulterando, traindo, vamos fazer também. Não acontece nada. Então o mal deve ser eliminado do meio, a impureza. E Paulo diz mais, veja o que ele diz. No versículo 5, capítulo 5, 4. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com o vosso como Espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, do Espírito, mas que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então entrega Satanás. Já entreguei a Satanás, entrega a Satanás esse cara aí. Então o mal deve ser condenado e eliminado do meio da igreja. Aí não bastasse isso, você acha que os problemas de Corinto acabou? Você vê como os corintianos são terríveis, né? Os coríntios, né? Que eu sou corintiano, se falar mal do Corinthians aqui fica ruim para mim. Mas outros problemas, litígio, né? Estavam indo em juízo, diante de tribunais pagãos,
está havendo contendas. Como nós vimos lá no começo, havia divisões, invejas, contendas, né? Então isso também estava acontecendo lá. Era uma igreja que se deveria procurar, né? Se estava sem igreja lá naquele tempo lá, sem isso, você devia entrar nessa igreja aí. Só que não, né? Mas uma igreja infantil dá mau testemunho. O que eles estavam fazendo? Estavam dando mau testemunho. Vamos ler o 6 até do 1 ao 9. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, a ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo estiver, o mundo deve ser julgado por vós. Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então ele mostrando a atribuição que Deus vai nos dar de julgar o mundo, né? E julgar e outras ações que nós teremos quando Deus vai nos delegar, tarefas que Deus nos vai delegar. Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócios em juízo pertencente a essa vida, pondes para julgá-los, que são de menos estima da igreja? Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo nenhum, que possa julgar entre os irmãos. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis dano, isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então imagine a situação, uma igreja dividida, uma igreja invejosa, e agora uma igreja que leva seus irmãos diante de tribunais. O fulano lá fez isso para mim, falou um negócio lá que eu não gostei, então taquei ele na justiça. Mas faziam o próprio dano, faziam injustiça e faziam dano aos seus próprios irmãos. Consequência de uma igreja infantil, dando mau testemunho. Imagine lá diante do tribunal, a igreja, como eu falei no começo, que é para ser um referencial de moral, de bons costumes, de espiritualidade. Agora diante de tribunais pagãos, acusando seus irmãos, fazendo dano. E aí Paulo chama a atenção deles, né? Olha, vocês vão julgar os anjos, vão julgar as coisas desse mundo, e vocês será que não tem uma pessoa sábia, não tem uma pessoa com juízo no meio de vocês, que consiga julgar essas coisas? Então se há problemas, que se resolva entre a igreja, se há problema de divergência entre os irmãos, que se resolva entre os irmãos, porque isso é um empecilho. Quando você começa a externalizar problemas que está ali dentro da igreja, você acaba atrapalhando pessoas, almas que precisam ser salvas lá fora. Que pessoa que vai querer chegar aqui, aquela igreja é uma brigalhada, o irmão, parece tudo umas cobras, né? Quem é que vai chegar numa igreja com uma reputação assim? Em certos casos, o apóstolo Paulo diz: é melhor você sofrer justiça, em injustiça sofrer o dano. É melhor você sofrer. Está fazendo mal, então sofra, mas não dê mau testemunho, não vá perante os ímpios contando, explicitando, então está acontecendo isso, estou sendo injustiçado, etc, etc. Então Paulo chama atenção para isso. E cuidado, cuidado. Às vezes você acha que você é crente, é salvo, mas a Bíblia diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E por último, uma igreja infantil trata as coisas de Deus de forma banal.
trata de qualquer jeito, não está nem aí, né? Faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Vamos lá para o versículo, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 17. Versículo 17. Nisto, porém vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto ajuntais não para melhor, senão para pior. Ué, mas o que está acontecendo nessa igreja? Então, os irmãos sabem, aqui está falando sobre a ceia, e o que estava acontecendo no lugar da ceia, no memorial, que era para lembrar de Cristo, que Cristo deu, que é para se fazer até quando Ele voltasse. O povo, né, se enganou, pensou que era um bar, que era um botequim, né? O povo achou que era um botequim lá. E aí aquele memorial, aquela coisa solene, que era para lembrar do Senhor, se virou como se fosse um botequim, né? E até versículo 20: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tem de porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então imagine a situação, terminou o culto ali, o pessoal sai se agarrando pelas paredes da igreja ali, né? Terminou o culto, o pessoal sai, né? Não sabe nem para onde que é o lugar da casa, né? Tratando as coisas de Deus de forma banal, da pior forma possível. Virou uma festa, uma algazarra, o pessoal se banqueteando, se embebedando. Nas nossas igrejas talvez nós não vejamos coisas assim, né, no nosso meio, mas nós vemos crentes que não estão nem aí, não dão a mínima. Chega a hora que quer, vai a hora que quer, aí pega lá quando tem alguma atribuição, né? Tem uma atribuição na igreja, chega atrasado, não dá satisfação para ninguém, trata as coisas de Deus de forma banal. É um negócio. Eu quero aquilo que quero ter algum benefício, né? E era mais ou menos em suma o que esses coríntios queriam, né? Desde do partidarismo, de tudo aquilo que nós falamos. Então trata as coisas de Deus de qualquer forma. Mudar o foco, eles mudaram esse foco. Então, como eu disse, às vezes nós deixamos o foco de lado e começamos a fazer aquilo da nossa forma, da nossa maneira. E Paulo adverte aqueles crentes a mudarem de atitude, porque isso tem consequência. Quando a gente faz as coisas de Deus de qualquer jeito, né? Sonega o dízimo, que mais? Sonega o dízimo, faz as coisas de qualquer jeito, e tudo que ele faz sem muita, não dá muita importância. Isso tem consequência. Veja o versículo 30, 11:30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, olha aí, olha o problema, está vendo aí? Tem muita gente que está morrendo, tem muita gente doente aí no meio de vocês. Por quê? Vocês estão brincando, estão brincando de igrejinha, vocês estão tratando as coisas de Deus de qualquer forma. Vocês estão mudando o foco, vocês estão dando outra aparência, não é assim que Deus quer. Então nós temos que ficar atentos, a nossa igreja,
Ficaram atentos. Então, concluindo aqui, a igreja deve ser unida, como Paulo falou no início, os irmãos devem ter o mesmo pensamento, o mesmo modo de agir, né? Porque nós somos corpo de Cristo, Cristo é a nossa cabeça. A palavra de Deus também exorta que nós nos limpemos de toda a impureza, né? Tirar do meio de nós o mal, tira o mal do meio de vocês, porque senão isso vai contaminar e vai prejudicar todo mundo. Também os problemas entre irmãos resolve entre irmãos, porque nós devemos ser referencial para o mundo e não o mundo. E as coisas de Deus devem ser tratadas com seriedade, porque tem consequências. Se nós a gente levar na brincadeira, tem consequências. Consequência é a própria vida. E o quinto, que nós falamos lá no começo, que toda a glória deve ser dada a Deus, não a homens, mas sim a Deus.